Oi, gente, tudo bem? A gente vai apresentar um trabalho de filosofia sobre Angela Davis. Então é isso. Tá. Angela Davis é uma filósofa, escritora, professora e ativista estadunidense. Desde a década de 60, ela luta pelos direitos da população negra e pela igualdade de gênero. Intelectualmente, ela é influenciada pelo marxismo e pela escola de Frankfurt. Nos movimentos sociais, ela defende a igualdade entre negros e brancos e a igualdade de gênero, além de teorizar acerca da importância do feminismo negro e reconhecer as dificuldades da mulher negra na sociedade, que além de sofrer com o machismo, também sofrem com a misoginia. Bom, eu vou falar da segunda parte, que é a biografia. Angela Yvonne Davis nasceu no dia 26 de janeiro de 1944 na cidade de Birmingham, Alabama, nos Estados Unidos. Sua cidade sofria, na época de seu nascimento, com a política de segregação racial implantada na maioria dos estados do sul dos Estados Unidos. Davis vivenciou desde cedo o racismo, vendo as ações brutais de uma das organizações mais populares do Alabama na época, a Ku Klux Klan. Além da política oficial de segregação, que não permitia que a população negra tivesse reconhecimento de seus direitos civis e separava os espaços públicos para negros e brancos, Angela Davis vivenciou atos de barbárie promovido por brancos contra os negros. Eram corriqueiros os linchamentos de negros e o incêndio e explosões de criminosos de casa e igreja dos bairros habitados por negros. Na adolescência, Davis organizou um grupo de estudos sobre a questão racial. O seu grupo foi descoberto, perseguido e proibido pela polícia. Após concluir os estudos básicos, aos 19 anos de idade, Davis mudou-se para o estado de Massachusetts, no norte dos Estados Unidos, para estudar na Universidade de Brandeis. Apesar de o racismo ser um fenômeno presente em todo lugar, os estados do norte dos Estados Unidos estavam muito à frente em questão racial, não havendo, por exemplo, política de segregação racial. Na Universidade de Brandeis, Davis foi aluna de Herbert Marcuse, filósofo alemão da escola de Frankfurt, refugiado nos Estados Unidos desde a década de 1930, em razão de sua origem judaica. Herbert era um intelectual muito admirado pela esquerda universitária estadunidense nos anos de 1960, tendo inclusive participado ativamente dos protestos estudantis que surgiram na França e ecoaram no mundo em maio de 1968. Em 1963, ano em que Davis mudou-se para Massachusetts, houve um atentado à bomba em uma igreja frequentada por negros em Birmingham. 4 adolescentes negras morreram no atentado motivado por racismo, e as 4 eram conhecidas de Angela Davis. Esse fato marcou a sua trajetória e fez perceber o quão importante era lutar pela questão racial de seu país. A partir daí, Davis integrou-se ativamente na luta social, tendo filiado-se ao SNCC, que era uma organização antirracista fundada pelo ativista negro Stokely Carmichael. A SNCC tinha como princípios a resistência pacífica, ideal de luta também defendido pelo ativista, filósofo, teólogo e pastor negro Martin Luther King. Com o tempo, a SNCC deixou de existir. Tanto Carmichael quanto Angela Davis aderiram a um estilo de luta pelos direitos mais radical, filiando-se ao Partido dos Panteras Negras, ficando conhecido mais tarde como o Movimento dos Panteras Negras. Os Panteras Negras eram adeptos de uma luta antirracista mais incisiva e combativa, aderindo inclusive à luta armada contra o racismo. Angela Davis, contudo, fazia parte de uma frente pacífica do movimento. Nessa época, a ativista também se filiou ao Partido Comunista dos Estados Unidos. Em 1969, por suas ligações com o Partido Comunista e com os Panteras Negras, Davis foi demitida da Universidade da Califórnia, onde ela lecionava filosofia. Em 1970, o cerco contra ela se tornou ainda mais pesado,
Lutando contra a prisão injusta de negros nos Estados Unidos, a filósofa foi vítima de um mal-entendido que a colocou na lista dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI, acusada de conspiração, sequestro e homicídio. Em agosto de 1970, Angela Davis estava como representante dos Panteras Negras, acompanhando o julgamento de 3 militantes do movimento que estavam presos, os chamados Irmãos Soledade. O irmão de um dos rapazes presos, Jonathan Jackson, de apenas 17 anos, invadiu o tribunal com mais 2 comparsas, todos armados. Sequestrou em uma van o juiz, o promotor e os jurados. No estacionamento, Jonathan Jackson gritou dizendo que queria em troca dos reféns a libertação dos irmãos Soledad. O resultado do episódio foi trágico. A polícia perseguiu os sequestradores. Houve um tiroteio. Jonathan Jackson matou o juiz sequestrado. O promotor levou um tiro da polícia e ficou paraplégico. E os sequestradores foram mortos pelos policiais. Segundo as investigações policiais, a arma utilizada por Jonathan Jackson estava registrada no nome de Angela Davis. Em 18 de agosto de 1970, Angela Davis passou a integrar a lista dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI. Ela permaneceu foragida até outubro de 1970, quando foi presa em Nova York. Houve uma intensa busca por ela, com alta coberta mediática. O seu julgamento durou 18 meses intensos para o movimento negro e para a sociedade em geral, que passava a discutir a prisão injusta de pessoas negras. Houve uma grande campanha por libertação, chamando a atenção de ativistas, artistas e intelectuais. O músico, compositor e ex-Beatle John Lennon e a compositora e artista Yoko Ono compuseram a música Angela em sua homenagem. A banda de rock britânica Rolling Stones compôs a música Sweet Black Angel, pedindo a libertação de Angela. Os intensos 18 meses de cárcere e julgamento terminaram com a inocência de Angela comprovada no tribunal e a sua libertação. Após o cárcere, Angela tornou-se uma destacada professora de filosofia e história em várias universidades prestigiadas nos Estados Unidos. Escreveu e publicou vários livros. Militou pelo fim da Guerra do Vietnã, contra o racismo e luta pela igualdade de gênero. Em 1980 e 1984, candidatou-se à vice-presidência dos Estados Unidos pelo Partido Comunista, na chapa do candidato à presidência Gus Hall. É uma crítica ferrenha do sistema cárcere estadunidense, considerando-se uma abolicionista penal. A ativista milita pelo fim do cumprimento de penas em presídios, pois considera que os presídios dos Estados Unidos tornaram-se um imenso cárcere de pessoas negras e latinas. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as ideias dela. Angela Davis é uma intelectual de destaque no cenário político atual. Podemos elencar como suas principais ideias: abolição dos presídios. Davis argumenta que os presídios crescem muito e tornam-se o destino de muitos negros, latinos e nativos dos Estados Unidos. Segundo a filósofa, o aumento dos presídios e da população carcerária não combate o crime, que continua aumentando. Ela defende que alternativas que visem a educação das populações marginalizadas devam ser tomadas para que o número de encarceramentos diminua até chegar ao ponto em que os presídios não sejam mais necessários. Resistência. Como militante negra, Angela Davis destaca o importante papel da resistência negra na luta contra o racismo e da integração de todos para que o antirracismo seja efetivo. Intersecção entre classes, raça e gênero. Essas 3 categorias, classe social, raça e gênero, estão entrelaçadas, não sendo possível separá-las, segundo Davis. Para a autora, muitos militantes da esquerda só veem o fator da classe social e muitas militantes feministas fecham os olhos para as questões raciais. É necessário enxergar que as 3 categorias estão juntas. Próxima ideia. Ligação entre racismo e violência sexual. Como herança da escravidão em que os senhores tinham a legitimidade legal sobre o corpo e a vida de seus escravos e escravas, há uma tendência em se pensar que o homem branco tem o poder sobre o corpo da mulher negra. Há também uma tendência à maior sexualização da mulher negra pela mídia, e isso reforça o estereótipo de que a mulher negra é um objeto sexual. Davis reconhece que a mulher branca também sofre com esse problema causado pela dominância machista, mas se entende que as mulheres negras estão em maior desvantagem por questões étnicas.
E esses foram os ideais de Angela Davis. Angela Davis já escreveu 4 livros. O primeiro se chama Mulheres, Raça e Classe, onde ela expõe uma de suas maiores ideias, a de que há uma inseparável intersecção entre classes, raça e gênero. Ela também apresenta sua tese contra o sistema carcerário. Foi o primeiro mais difundido livro de Angela Davis no Brasil. O segundo livro se chama Mulheres, Cultura e Política. É uma compilação de artigos escritos e conferências proferidas por Davis. Nesse livro, ela faz uma espécie de balanço geral sobre a sua luta e sobre a sua situação do feminismo negro no mundo. O terceiro livro se chama Estarão as prisões obsoletas? É um livro em que a filósofa se dedica a desenvolver a sua tese contra o encarceramento, apresentando, a partir da visão do sistema carcerário estadunidense, como as prisões tornaram-se espaços para prender minorias étnicas. O quarto livro se chama A Liberdade é uma Luta Constante. O livro foi lançado em 2018 e é uma compilação de artigos, entrevistas e palestras feitos entre 2013 e 2015. Trata-se de um apanhado geral de várias ideias da autora e foi organizado pelo militante Frank Barat. Bom, eu vou falar da quinta parte, que é ela no Brasil. E em 2019, a ativista e filósofa reuniu mais de 15 mil pessoas em uma conferência no Brasil sobre a luta pela liberdade. Nas ruas do Alabama, um dos estados mais racistas dos Estados Unidos, cresceu um dos principais nomes do movimento negro mundial, que foi o dela, Angela Davis. A professora e filósofa socialista está em sua 8ª visita ao Brasil, sendo que esta é a primeira em São Paulo para participar de uma conferência e do lançamento de seu livro, que será uma autobiografia, pela editora Boitempo. Além da publicação, a ativista anunciou que vai ter um filme também sobre a história dela. A obra reúne os caminhos que Davis percorreu não só na militância negra, mas como na política. Para ela, o socialismo seria um modelo mais justo, já que o mesmo preza pela distribuição equilibrada de riquezas e propriedades para diminuir a distância entre ricos e pobres. Tal posição fez com que Angela se filiasse ao Partido Comunista na década de 60. Essa crença política também está ligada ao histórico familiar de Angela, que é filha de professores e ativistas. Entretanto, o seu posicionamento político custou a sua liberdade. Nos anos 70, a ativista era considerada uma das 10 pessoas mais perigosas dos Estados Unidos, depois de participar de uma ação de militantes do Partido Panteras Negras, no Tribunal Superior do Centro Cívico de Marin County, na Califórnia. Segundo o juiz responsável pelo caso na época, a arma usada na invasão estava no nome de Angela. Porém, as motivações políticas de pessoas que não concordavam com o posicionamento dela são consideradas cruciais para a prisão arbitrária. Isso fez com que Davis consolidasse ainda mais o seu posicionamento antipunitivista e anticarcerário. Mesmo com a profundidade nas questões do seu país, a professora abriu sua conversa com os jornalistas no auditório do Ibirapuera, falando na valorização do ativismo brasileiro. Temos muito que aprender com o Brasil, mais do que vocês com os Estados Unidos. Isso é consequência do quanto os Estados Unidos colonizam a região toda em movimentos, disse Angela, que citou grandes referências de ativistas brasileiras negras, como Lélia Gonçalves, Preta Ferreira, Érica Maluquinho e Luísa Barros. Para Davis, é necessário estreitar a troca entre ativistas estadunidenses e brasileiras. Eu não acho que devo ser a referência principal. As que estão lutando por justiça nos Estados Unidos deveriam saber o nome das feministas negras do Brasil. Falo tanto da Lélia porque o trabalho dela aborda o feminismo anticapitalista e antirracista, e ela enfatiza a conexão com as pessoas indígenas. Isso confronta a gente nos Estados Unidos, confrontou Angela. O olhar direcionado a um grupo específico dentro do feminismo. O de mulheres negras não é sinônimo de restrição para Angela, que defende o conceito de interseccionalidade. Ao participar do movimento antirracista, tenho que ver a questão do patriarcado.
Ao olhar para o feminismo, não posso ignorar a força do capitalismo sobre o patriarcado, comentou Ângela na coletiva. Sobre abraçar outras causas, como a da população árabe que sofre com conflitos religiosos e terroristas, Ângela diz: é tão importante demonstrar solidariedade aos palestinos, não da posição de querer oferecer a eles algo que não conseguem desenvolver sozinhos, mas sim por parecer que somos mais fortes juntos. Ganhamos ao oferecer solidariedade, explicou Davis. Ao ser questionada em relação à opressão incessante vivida na população negra, Davis apontou que a escravidão ainda reverbera nos dias de hoje. O racismo nunca é o mesmo. Ao mesmo tempo, suas estruturas permitem que o passado continue. Acharam que ao abolir a escravidão significaria o fim, considerou a professora. Mas Ângela ainda tem uma visão de esperança. Falaram por muito tempo do impacto do racismo nos homens. Mas e as mulheres? A coragem é daqueles que continuam a combater o racismo, o capitalismo. É só o começo, mas é animador. E nós não podemos parar, finaliza a ativista. Então, agora eu vou falar um pouco da vida dela atualmente, como ela anda aí na sociedade e tal. Ela ainda continua lutando pelos seus ideais, ela ainda se coloca ao lado do movimento feminista negro, LGBT também, e ainda discute também a política de cárcere, que já foi dita anteriormente. E recentemente ela fez uma marcha das mulheres que foi nos Estados Unidos, lá em Washington. E mais de 750 mil mulheres acabaram comparecendo a essa marcha aí. E durante esse percurso aí dessas mulheres, ela fez um discurso para o pessoal lá, e eu vou ler um trechinho dele agora. Essa é uma marcha das mulheres e ela representa a promessa de um feminismo contra o pernicioso poder da violência do Estado. É um feminismo inclusivo e interseccional, que convoca a todos à resistência contra o racismo, a islamofobia, o antissemitismo, a misoginia e a exploração capitalista. Nos próximos meses e anos, nós estamos convocadas a intensificar nossas demandas por justiça social e nos tornamos mais militantes em nossa defesa das populações vulneráveis. E ela disse ainda que aqueles que ainda defendem a supremacia masculina branca e heteropatriarcal devem ter cuidado. E isso foi um resuminho aqui das últimas aparições dela aí na sociedade. É nóis, tamo junto.